Embora o vídeo de hoje seja melhor compreendido por advogados, eu considerei que era um tema pertinente para ser trazido aqui no canal. Existe uma modalidade recursal no Código de Processo Civil chamada de embargos de declaração. Nos outros códigos também existe, mas vamos falar especificamente do Código de Processo Civil. É uma modalidade recursal que visa corrigir na decisão prolatada pelo juiz alguma omissão, alguma contradição, alguma obscuridade, algum erro material e etc. O problema é que opor embargos de declaração contra a decisão de um juiz, na maior parte dos casos, infelizmente, acaba sendo a mesma coisa que você falar com uma parede, certo? Você tem os seus embargos de declaração rejeitados com uma resposta padrão e que muitas vezes ele já usou em outros processos com você mesmo. Ele simplesmente diz assim: rejeita os embargos de declaração porque não existe omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sem analisar o que você falou, o que você escreveu, sem responder o que você escreveu, sem fazer qualquer tipo de análise detida sobre o que você disse. Então, hoje nós vamos falar sobre esse problema recorrente no Poder Judiciário. As decisões genéricas nos embargos de declaração. São decisões que, além de serem frustrantes, elas são humilhantes para com o advogado, que não é inferior ao juiz no sistema judiciário. Elas são desrespeitosas para com o advogado e o seu trabalho, além do que elas violam diretamente tanto o Código de Processo Civil como também a Constituição Federal. Então eu já vou pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal e ative o sino das notificações para que você possa receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo, ok? Então vamos lá, o problema das decisões genéricas. Os embargos de declaração existem, como eu mencionei, para que o juiz esclareça pontos de uma decisão que ficaram omissos, contraditórios, obscuros, às vezes tem até alguma informação errada dada pelo juiz. Então, na teoria, eles são um instrumento fundamental para evitar que o julgamento tenha erros, para garantir uma prestação jurisdicional que seja não apenas justa, mas que seja também transparente. Qual é o problema? É que na prática, infelizmente, a maioria dos juízes, eles ignoram, eles desprezam esse dever. Juiz já é difícil entender que tem algum dever, né? Porque eles realmente, a maioria deles, com certeza tem muitos juízes bons por aí, mas infelizmente a maioria deles tem uma autoimagem falsa, que é a de que a lei ela submete a todos menos a eles. Isso já é um problema muito grave. Então eles ignoram o seu dever de fundamentar as decisões e eles rejeitam os embargos com respostas genéricas, copia e cola, que ele usa para todo o embargo de declaração que ele recebe, sem realmente analisar os argumentos que você suscitou nos embargos. Então, você quer um exemplo sobre isso? Uma situação que eu passei na semana passada. Eu estou representando uma determinada pessoa pela assistência judiciária numa ação de uso capião e o juiz, depois de 2 anos com o processo rolando, ele concedeu a gratuidade de justiça lá atrás no despacho citatório e agora, 2 anos depois, ele fala assim: estou suspeitando que a parte está ocultando o seu patrimônio e, portanto, não merece a gratuidade de justiça. Aí deu lá uma lista de documentos a mais que a parte deveria apresentar, que eu deveria apresentar para a parte. Apresentei os documentos e ele disse o seguinte: a minha suspeita se confirmou, revogo a gratuidade de justiça concedida. E aí na decisão, num dos fundamentos, ele disse o seguinte: o fato da parte estar contratando um advogado particular significa que ela tem meios para poder pagar as custas do processo. Ué, essa informação é falsa. Essa alegação é falsa, isso é mentira. A parte não está representada por advogado particular. A parte está representada
por um defensor nomeado pela assistência judiciária, ela não está pagando nada pelo advogado. E o juiz usa isso como fundamento para rejeitar a gratuidade de justiça? Não pode. Aí você embarga, como no meu caso, embarga de declaração essa decisão e ele responde assim: não existe omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que a parte pretende é apenas rediscutir o mérito da decisão, portanto rejeito os embargos e lamento a utilização desse expediente processual para fins potencialmente inócuos. Ah, dá licença, velho. Dá licença. Você acha que tá falando com criança? Pelo amor de Deus. Aí não... Agora sim, essa não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e provavelmente não será a única vez em que eu passei por esse tipo de situação. Você que é advogado também deve passar por isso o tempo todo. Isso é uma coisa, como eu mencionei, que frustra a prestação jurisdicional, frustra a função jurisdicional, porque se os embargos existem para ele esclarecer a decisão, como que ele pode ignorar e dizer não há o que esclarecer? Ah, sim, eu tô dizendo que há. É para esclarecer isso é sua obrigação, você tá aí para isso, você é pago para isso. Não é você que diz se tem o que esclarecer ou não. Você pode dizer, você pode rejeitar os embargos, dizer que eles não são procedentes, mas você tem que esclarecer o que eu tô falando, você tem que dizer por que eu tô errado. É sua obrigação, você tá aí para isso, você recebe para isso. Então como é que você pode simplesmente ignorar a questão e dar uma resposta padrão que pode ser usada para qualquer outro caso, para qualquer outro tipo de decisão? Uma coisa que é muito importante saber é que esse tipo de decisão não apenas é errado, como também inválido. Essa decisão é inválida, ela é nula. É uma não decisão. O Código de Processo Civil ele é muito claro quando ele reforça que toda a decisão judicial deve ser fundamentada. O que é toda? Toda é toda. Ele não pode decidir sem fundamentar. Simples assim. E o que é fundamentar? Fundamentar não é simplesmente copiar e colar um texto genérico que você pode usar para qualquer outro processo. Fundamentar significa responder especificamente os argumentos que foram levantados. Levantados aonde? Levantados nos meus embargos, que eu levantei. Eu não quero saber se você concorda comigo ou não, isso é problema seu. Mas você é obrigado a, se você for rejeitar o que eu estou dizendo, você é obrigado a explicar por que eu estou errado. Então, se eu estou dizendo que existe essa e essa contradição, obscuridade ou omissão, e você está dizendo que não existe, você tem que explicar por que não existe. Sua palavra não vale mais do que a minha. Então, veja, fundamentar significa responder especificamente os argumentos que eu levantei. O artigo 489 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, ele estabelece que não se considera fundamentada uma decisão judicial que apenas cita um ato normativo sem explicar a relação dele com o caso concreto, emprega conceitos vagos sem aplicar ao caso, não enfrenta os argumentos que são capazes de mudar a decisão. Uma fundamentação que comete algum desses erros não é fundamentação, né? Então, se o juiz simplesmente escreve que não existe omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada e não explica por quê, ele está dando uma não decisão. Ele não está fundamentando, está violando a sua obrigação de ofício, está desrespeitando o Código de Processo Civil, né? E também a Constituição Federal, porque o artigo 93, inciso 9, ele determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Todas. Se não forem, elas são nulas. Fundamentadas sob pena de nulidade. Então, nós temos aí grandes professores do direito processual civil, como, por exemplo, Marinoni, Arenhart, Daniel Mitidiero, e eles resumem isso muito bem. Se uma fundamentação ela pode justificar qualquer decisão, então ela não fundamenta nada. Não existe fundamentação. Se a fundamentação ela não analisa de fato o caso, ela se torna um mero enfeite, um mero formalismo, uma ficção, uma imaginação, uma fantasia, e não uma verdadeira decisão judicial.
E isso impacta o judiciário de verdade? Claro que sim. Porque não se trata apenas de uma firula técnica. Não, essa prática ela impacta a credibilidade da justiça. Quando nós temos juízes que despacham embargos de declaração com textos prontos, o que é que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo o processo a um ritual vazio, fictício, imaginário, né? Um processo que não entrega uma decisão justa e bem fundamentada, ele se torna uma mera burocracia, não tem efetividade nenhuma. É simplesmente uma comprovação de que o juiz compareceu ao seu local de trabalho durante X horas, sem que ele tenha efetivamente trabalhado. Ele fingiu que trabalhou. Né? Ele deu uma decisão que não é uma decisão e recebeu para isso. Ou seja, ele recebeu de verdade, mas trabalhou de mentira. Fingiu que trabalhou. E por que isso acontece? Isso acontece porque existe uma obsessão no Poder Judiciário com, abre aspas, produtividade, mas que de produtividade não tem nada, é uma falsa produtividade. O CNJ, ele impõe metas aos juízes baseadas na quantidade de processos julgados e os magistrados se sentem pressionados a aumentar esses números, de modo que eles preferem julgar rapidamente o processo, mesmo que a decisão deles não tenha nenhuma fundamentação, seja uma decisão inócua, vazia, apenas para bater as metas que eles se sentem ali obrigados a cumprir. Então, isso significa que um tribunal ele pode ostentar um selo de eficiência jurisdicional com base em números falsos, vazios, números fictícios, enquanto os advogados e os jurisdicionados claramente percebem que a justiça de fato não está sendo feita. De que adianta você ter um grande número de decisões judiciais, sendo que 99% delas são falsas, são mentiras, são ficções, são decisões são decisões de isopor, são decisões, enfim. Olha, vamos lá. O que é que precisa mudar nesse tipo de situação? É óbvio que isso precisa mudar para ontem, certo? Mas para que isso mude, 3 coisas são fundamentais. Primeiramente, os magistrados eles precisam cumprir aquilo que determina o Código de Processo Civil. Uma decisão judicial que não fundamenta não é uma decisão judicial. É uma opinião do juiz. E a opinião do juiz não vale nada. O que vale é a decisão que ele toma com base na lei, com base nos fatos, com base na jurisprudência, fundamentando a sua própria decisão. E em segundo lugar, o CNJ precisa encontrar meios de priorizar a qualidade em vez de apenas números. Metas de produtividade não podem comprometer a efetividade da prestação jurisdicional. Terceiro, o advogado precisa insistir na fundamentação. O juiz ele não vai ler esse artigo que eu estou pondo na descrição do vídeo, ele não vai assistir esse vídeo e dizer assim, nossa, preciso mudar. Não, ele só vai fazer isso se ele for obrigado a fazer. E quem é que pode obrigá-lo a fazer? A segunda instância, a corregedoria, o CNJ. São eles que podem fazer isso acontecer, fazer com que o juiz se aprume e decida de maneira correta. Não estou dizendo para decidir da forma como eu quero, mas decidir de maneira válida, no mínimo válida. Então, se você que é advogado recebe uma decisão genérica, você deve questionar, você deve recorrer, você deve exigir que o juiz te ofereça uma resposta adequada. Ai, mas ele vai me olhar feio. O problema dele, se tem medo de cara feia, você não pode ser advogado. Ah, mas ele vai brigar comigo. Se ele brigar com você, você briga com ele. Quem disse que ele está acima de você? Você acha isso? Então você não pode ser advogado. Ai, mas ele vai me dar bronca. Se ele vai te dar bronca, você dá uma bronca nele de volta, Ele não é seu pai para te dar bronca. Ele não é seu patrão para te dar bronca. Você aceita isso? Você não pode ser advogado. Se ele te der uma bronca, você dá uma bronca de volta nele. Ah, mas ele vai expedir ofício para a OAB. Problema dele, ele expede ofício para onde ele quiser. Faça o seu papel.
cumpra o seu papel, exerça a sua profissão, exija uma resposta adequada, questione, recorra, denuncie, né? Então, da próxima vez que você receber uma decisão genérica, seja embargo de declaração, seja em qualquer outro tipo de decisão, você precisa saber que isso é uma violação do Código de Processo Civil e da Constituição Federal. Você não pode aceitar esse tipo de resposta sem brigar, sem lutar, né? E agora eu vou abrir para você nos comentários para que você possa dar a sua opinião. Se você já passou por isso no Poder Judiciário, você já recebeu decisão em embargos que claramente eram apenas textos prontos, sem análises reais. Então comente aqui, vamos trocar ideias, enfim, vamos conversar a respeito do assunto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você deixe o seu like, compartilhe com seus colegas advogados, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para que você possa receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço, tchau, tchau.